Jesus. Eu fui um que no início da sua chegada ao Brasil, fui um dos que critiquei e hoje sou um dos que te falo aqui pessoalmente que me rendia a maneira bonita, de qualidade e com intensidade que o Flamengo joga hoje, né? Então, o que eu queria te perguntar, na verdade, a segunda pergunta que eu ia fazer, o Pascoal perguntou, que eu queria saber o que realmente tiraria. Eu vi você falar muito em ciclo, que os ciclos, eles se acabam, né? E um dia, e você falou que tinha outros objetivos desportivamente pós-Flamengo, e o que poderia acontecer para que antecipasse o fim desse ciclo. E a primeira pergunta em questão é, o que você precisou identificar realmente? Porque o Flamengo, antes dele se reorganizar desportivamente, o Flamengo era um clube que carregava muitos vícios, jogadores tinham poderes que não eram só de jogadores de futebol, eles não se competiam apenas em treinar e jogar. Você ordenar um jogador, liderar um jogador, era difícil, a gente sabe como era aqui, porque tinha muitas regalias. Então qual foi o principal ponto que você precisou identificar realmente de mudança para que o Flamengo chegasse a jogar nesse nível que joga hoje? Eu estava há poucos dias no Brasil e eu vi este programa. E eu encontrei com ele depois. Isso. A gente se encontrou no Village Mall conversando. Estava também aqui o presidente do Corinthians. Ele falou, vamos ver daqui 60 dias. As viagens, daqui a 60 dias já foi. Mas ainda estou cá. Mas isso faz parte, não é? É assim, eu falo pelos jogadores que trabalham comigo, eu não posso falar pelo aquilo que eu não conheço, falo pelo grupo que tenho. Claro que eu trabalhei com muitos brasileiros em Portugal, eu já os contei, à volta de quase 170 brasileiros nas equipas onde eu trabalhei, não é? Para além disso, eu joguei com muitos brasileiros quando eu jogava em Portugal, não é? Porque em Portugal, antigamente, o brasileiro tinha a dupla nacionalidade. Portanto, antes da Europa abrir o mercado onde toda a gente pode jogar, não há estrangeiro, cada país pode ter 11 jogadores estrangeiros, se quiser. O Portugal, quando havia essa lei ainda, o brasileiro tinha a mesma não é responsabilidade, os mesmos direitos que o português. Uma equipa podia ter 7, 8 ou 9 brasileiros. Joguei numa equipa que era o Olhanense, tinha 11 brasileiros, não é? Eu era um miúdo, tinha 19 anos, mas lembro perfeitamente disso. E, portanto, o que é que fez? Eu falo pelo grupo, este grupo é um grupo... primeiro tu foste jogador, aceitaram muito bem, não é? Aceitaram-me, se calhar, às vezes as minhas maluquices, que é importante os jogadores aceitarem, às vezes, algumas coisas que os treinadores têm, não é? Eles aceitaram sempre a minha forma de estar. E depois acreditaram muito no projeto. E eu acho-os muito profissionais, não é? Mas dizes-me assim, mas estás enganado que é este grupo porque os outros não são. Eu não sei se não são. Eu sei que este grupo do Flamengo, estes jogadores, são fantásticos. São fantásticos ao ponto de eles vão ter muita influência na minha renovação de contrato. Muita influência. Eles estão constantemente a perguntarem. E agora as coisas estão, os diretores do Flamengo que vão dizer o que é que, no fundo, o que é que querem fazer, porque a minha vontade é continuar. Né? Jorge. Ô Jesus, só um minuto, quando você chegou aqui, porque ele assiste tudo, Quando você chegou no Brasil, você tomou porrada de tudo que é lugar, hein? Da imprensa, de um monte de gente, de torcedor, né? E falava um monte, mas principalmente de treinador. Os treinadores brasileiros parece que deu uma crise de ciúme incrível. E você ficou quieto, você apanhou quieto. Qual foi a tua reação? Por exemplo, esse fim de semana eu entrevistei o Antônio Lopes, no Aqui com o Benjo, o Antônio Lopes. Eu ouvi. Hã? Eu ouvi. Você ouviu? O Antônio Lopes falou que você é arrogante, que não gosta da entrevista que você desdenhou lá do Fluminense, que o Abel é melhor que você. Não teve problema nenhum que ele falou com o Fluminense. Hã? Eu acho que não houve problema nenhum. Eu também não acho, mas estou muito falando mais mimimi do que o Antônio Lopes falou, você assistiu o programa.
E teve o Alberto Valentim que falou, o Renato Gaúcho que falava, e você quieto. Qual que era a tua reação ouvindo todo esse pessoal descendo a porrada em você? O treinador só tem uma defesa. Ganhar. Seja para todos ganhar. E aquilo que mais me preocupei foi trabalhar e ganhar. Ganhar com a equipa do Flamengo. E a partir daí as pessoas poderiam fazer o juízo de valor que quisessem, mas a partir do momento que a minha força, porque a minha força do treinador, e não é só do treinador, até do presidente, é o campo. Ganhas, és o melhor. Não ganhas, não é? Isso é em toda a parte do mundo, não é? E eu aceitei, não aceitei, mas não estava fora do meu país, não tinha que ter a opinião em relação a essa forma dos meus colegas de profissão pensarem. Eu vim da Europa, não é? E da Europa ao mercado livre de trabalho, não é? Em todas as áreas, não é só no futebol. A globalização na Europa é assim. Aqui ainda não chegou, não é? E ao futebol então muito menos, né? Ao futebol ainda muito menos. Mas não fiquei muito preocupado, nunca respondi, nem vou responder a nenhum, vou respeitá-los como respeitei-os sempre. Eu fiz o meu trabalho e eles fizeram o deles. Agora, acho que quando eles tiverem uma mentalidade completamente diferente, uma mentalidade mais aberta, eles vão perceber que este continente, este futebol, não é só para os que cá estão. Mas teve alguma coisa em especial que te magoou quando você ouviu? Alguém pegou pesado? Falou, pô, aí também não. Não. Talvez o Valentim fosse aquele que mais... O Valentim? Sim. Naquele Flamengo e Botafogo, né? Sim. Mas por outro lado, mister, Mas ainda em relação ao que o Carlos estava a dizer, quando eu falei do patamar e quando estávamos, e foi o jogo Fluminense, o rival, um dos rivais do Flamengo aqui no Rio, o que eu quis dizer que nós estávamos noutro patamar, não foi que o Fluminense ou que o Flamengo é melhor que o Fluminense, se calhar historicamente até nem é, em termos de títulos, se calhar até nem é, que nós tecnicamente ou taticamente éramos melhor, não. O nosso patamar era outro, porque nós estamos a disputar todas as taças que havia para disputar, onde o Fluminense não está. O nosso patamar no capítulo de objetivos é diferente do Fluminense e de todas as equipas do Brasil neste momento. Agora, não estava a dizer que nós éramos muito melhor que o Flamengo, que o Fluminense, porque se calhar até, como eu disse, historicamente, se calhar o Fluminense se calhar até tem mais campeonatos que eu nem sei se tem, não é? Não foi isso que eu me quis referir. O brasileiro não. Não, independentemente Ele está disso, querendo dizer do estadual, talvez. mister, independentemente... Mas também não tem, não. Não tem não. Independentemente dessas críticas, por outro lado, tem algum técnico ou alguns técnicos que chamam a atenção, que quando você vai enfrentar, mesmo tendo um time tecnicamente melhor, que é o Flamengo, que a gente sabe que é, o senhor fala, pô, hoje deixa eu pensar diferente, porque do outro lado de lá eu sei que tem alguém que possa me surpreender, enfim. Tem alguém que chega a encher os seus olhos, mesmo não tendo um time tão bom quanto o Flamengo? Mas isso faz parte do conhecimento dos técnicos, não? Ou seja, há uma componente do jogo que é a estratégia, não é? O jogador brasileiro não foi muito habituado à palavra estratégia, sim, mas o significado da estratégia. A estratégia é coletiva e é individual, e tanto é ofensiva como defensiva, não é? E, portanto, todos os treinadores têm a sua estratégia quando jogam uns contra os outros, não é? E em função daquilo que nós analisamos nas equipas que vamos defrontar, e o meu adversário, o meu rival, o meu companheiro, o meu colega, a mesma coisa, tem as suas estratégias. E às vezes a gente pensa em coisas que não consegue entrar no jogo, mas depois está no jogo, nós vimos outras coisas que podemos mudar a nossa estratégia, e eu aqui acho que isto é que é uma das componentes muito, muito ricas dos treinadores, é que saiba tirar valor do que é a estratégia do jogo, não é? Porque no futebol há 5 momentos de jogo.
5 momentos do jogo. E um dos 5 momentos do jogo, a estratégia faz parte dela. Não é? E, portanto, isso é uma coisa que eu bato muito com os meus jogadores sobre esta palavra estratégia e o significado do que é que ela quer dizer na prática, não é? E, portanto...